voltei a gravar, que eu parei de gravar, vai virar um vídeo. Mas eu acho que a gente só vai conseguir ver quando eu terminar. Tá, tudo bem. Mas aí qualquer coisa a gente fecha rapidinho e volta. Vamos pensar Tá. aqui. Gosto do início. Você já começou a botar as pessoas, começou a introduzir mais, sabe? Isso é interessante. Você pode dar alguns exemplos, sabe? Você falou o que é patrimônio, aí você pode falar, por exemplo, quais são os Ah, patrimônios tá. mais importantes do Rio de Janeiro, né? A importância do Cristo Redentor, o que esse patrimônio representa para o mundo ali da nossa sociedade. Acho que é um ponto legal, mas isso é só uma sugestão, tá bom? Tá. E a gente precisa pensar nesse final. Como que você quis no final só se livrar dele, né? Chega, quero parar de falar. Não. É porque eu É, sou meio ruim de conclusão, para falar a verdade. Até escrevendo é uma parte que sei porque sempre eu emperro. vamos lá. Nunca mais você vai afirmar isso de novo. Como assim? Aldebar, ainda sinto que eu ainda tenho que melhorar. Então, você vai pegar uma palavra toda vez que você sabe que tem algo para melhorar, e você vai usar a palavra ainda. Como assim? Porque você vai dizer para o seu cérebro, você começa a enganar ele, que ele está no processo. Se eu não me engano, aquele vídeo que eu te mandei fala um pouco sobre isso, né? Também como a gente vai enganando. Não sei se era esse. Eu vou rever aquele vídeo que eu te mandei. Vai. Ele vai Ela falando do fake, eu sou um fake, aí vai até uma hora que você se se torna. torna isso. E tem o contrário. A gente tem que começar a afirmar aquilo que a gente quer ser. Ah, Uhum. eu sou um grande diretor, eu sou um grande ator. Pode ser que eu ainda não tenha me tornado tudo aquilo como eu gostaria, que eu não seja ainda o que eu sou. Mas eu começo a afirmar e me empoderar disso. Isso vai me tornando, me trazendo. Eu sou um bom treinador, por mais que às vezes dá receio, né? Tipo, caramba, e agora? Será que eu sei mesmo? Mas esse empoderamento vai levando a gente para o caminho. Tá, mas quando é uma coisa que eu sei, caramba, que eu ainda não sei. Poxa, como é que eu faço? Eu não sei concluir, eu sou ruim de concluir. Ao invés de eu falar isso, eu falo, eu ainda não concluo bem. Olha isso. Você começa a dizer para o seu cérebro que ele está em progresso. Você começa a dizer para ele que você vai melhorar, você quer melhorar. É diferente de quando você fala assim, eu não concluo bem, eu sou horrível concluindo. Pronto, aquilo vira uma certeza. Aí toda vez que chega perto da conclusão, você vai concluir mal, porque você já colocou na cabeça que você conclui mal. Agora, tudo aquilo que você se predispõe e entende que realmente é um processo de transformação, porque isso, o desenvolvimento pessoal, ele não é assim, de nós estalando o dedo, a gente resolve todos os problemas de uma vez por todas. A gente conversou sobre isso. Até sobre falar em público. Você vai fazer 5 dias e agora para sempre você não vai ter mais problema? Não é essa a questão. A questão é como que a gente cria consciência das ferramentas que você tem sobre você mesmo. Primeiro, o Uhum. cuidado, o zelar sobre os seus pensamentos. Parar e pensar. Por exemplo, quando você começou a ficar nervosa ontem, vamos pensar um pouco sobre aquele momento. O que você pensou? Quais foram as mensagens que ficaram passando na sua cabeça? Tenta fazer parar agora com calma e pensar. Ah, que eu sou ruim, que não vou conseguir, Uhum. que eu não posso, não é para mim. Eu me Entende? lembro. Olha isso. E,
cá entre nós, seja muito sincera. O quanto que a Letícia está preparada para falar? O quanto que na sua vida você já teve que falar e se saiu super bem? Já teve, não tiveram? Sim. Então, assim, a gente não pode perder para esse sabotador, que eu chamo ele de sensor, nosso sensor interno, sabe? É aquele demoninho que fica ali, ó, É. querendo que a gente desmotive. Então, assim, quando começar a ver que tá desanimando, tenta pensar o que o ego, na verdade, esse sensor é o nosso ego, né? Que é uma coisa que eu já percebi, é que o ego, ele não quer que a gente não erre. Ele não quer que a gente... É como se a gente fosse um jogador que não quer perder, não é não perder a partida que a gente está preocupado. A gente não está preocupado de não perder de goleada, não ganhar de goleada. A gente quer arrasar, quer ser o escândalo, sabe? Ser um sucesso. Calma. Isso é um processo. Você está aprendendo. É a mesma coisa que você, assim, você quer correr uma maratona. Ok. Mas tudo começa se você nunca correu ou se você, né, você começar a caminhar. Depois que você começa a caminhar e correr, enfim, você vai entender qual é o seu nível de preparo, certo? Para entender em qual estágio você está. Aí até você começar a correr, fazer corridas contínuas de 5 minutos, aí depois 10 minutos, aí tem várias técnicas, né? Aí depois você vai começar a correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, até você chegar nos 42. Só que o que o nosso cérebro fala? Tá vendo? Nossa, você não sai do lugar, você ainda tem que andar, você ainda quer correr 42, você não vai correr 42. Você nunca vai correr 42. Mas é um processo. É um treinamento. Por isso que eu falo que é um treinamento. E o treinamento é justamente isso. Como que eu vou passo a passo? Eu não posso chegar agora e cuspir para você assim, Letícia, agora vamos pensar em técnicas de presença, de persuasão, de retórica. E agora eu quero que você fale tudo. Vamos trabalhar cada pedaço da sua fala. Cara, tipo assim, isso é muito técnico. Para a gente construir a frase, para construir, falar sobre entonações e lá, e sobre corpo. Não é essa a ideia. A gente tem que ir passo a passo. Passo a passo. E o primeiro passo, que eu já tô muito feliz, é você encontrar o seu entusiasmo para falar, a coragem para falar, e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Que você tem... Primeiro assim, eu quero despertar em você a necessidade de falar. Isso é o mais importante. Qual é a necessidade de você comunicar com o mundo aquilo que para você é muito importante? Qual é a necessidade de você expressar o quão importante você é para o mundo, a sua voz? Que isso sim vai fazer com que você alcance outros patamares. Isso sim vai te empoderar na hora de você quiser, se você quiser realmente procurar um trabalho ou empreender, você encarar todos os desafios, as pessoas que na sua trajetória podem no primeiro momento parecer que são uma ameaça ou parecer que podem te inibir de alguma forma, você ter a coragem de saber quem é você. Por que você veio aqui, o que você quer falar. Isso é o mais importante, ter um entusiasmo. Porque se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Isso é autorresponsabilidade. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso. Vamos de novo? De novo, é corpo, concentração, um sorrisão. É isso. Fala sobre o que você quer falar e vai, mulher. Só que Na conclusão, o que você orienta?
Então, a gente pode... Eu estava tentando estudar mais sobre isso, sobre... Se a gente não quer falar sobre problema, a gente pode falar de um desafio. Talvez seja mais fácil você colocar isso, sabe? Desafiar cada um de nós. O que que você, como turismóloga, o que que bate em você? Eu já ouvi, mas eu estou fazendo uma pergunta de propósito. O que que te incomoda muito nas pessoas sobre patrimônio, sobre valorização? Acho que não ligarem, não darem importância, não Uhum, visitarem, não. uhum. E pior, você como turismóloga vê o quê? Valorizando outras coisas, outras... Sabe? Por que que a gente consegue valorizar o outro e não valoriza o nosso? Esse é o seu lugar de fala, entende, Lê? Uhum. Isso você pode compartilhar com... Olha só, até me emocionei. Me emocionei, é sério. É você falar assim, eu trabalho com pessoas que gastam rios de dinheiro, que querem muito conhecer outros lugares. Por exemplo, quantas pessoas você já viu querendo conhecer outros lugares, indo, se esforçando, faz um monte de coisa fora, não conhece nada onde que ela vive. Uhum, sim, é uma boa. Só um ponto de atenção, né? E o que que agora, e outra coisa, o que que isso, se as pessoas começassem a valorizar, por exemplo, o que que a Berg trouxe? O que que é bom para a sociedade que a Berg fez? Acho que várias coisas, né? Uhum, Essa parte da economia, ela tá desenvolvendo aqui aquela economia criativa, né? uhum, uhum, É um ponto de lazer hoje em dia, mas um ponto de uhum, lazer, de uhum, valorização até daquela área também, portuária, degradada. uhum, uhum. E o que que possibilita também uma área degradada, uma área, se a gente tem uma ocupação, o que que acontece? Também é revitalizar, trazer também essa questão, esqueci agora, mexe com a economia também local, né? Uhum, uhum, uhum. E a gente pode falar também de segurança? Melhora, pode melhorar, sim. Sim, né? Se tem um lugar totalmente abandonado, quando você começa a dar vida, as pessoas frequentarem, geralmente É, a gente isso vai afastar, pode. Uhum. influenciar, né? Quantas pessoas começaram a trabalhar naquele lugar? E às vezes até pessoas da região. Influencia o entorno, né? Influencia, né? Se você começa a ter evento, o que que acontece com a população também em volta? O que que acontece com o comércio em volta daquele lugar que era completamente abandonado? Eles até tentaram, acho que eles fizeram por um tempo projeto social, oferecendo uns cursos, acho que até para os Uhum, uhum, moradores. uhum. Porque lá tem eventos, por exemplo, assim, tem shows e essas coisas, não é? Acho que Lá tem. tem assim, show é mais difícil. Tava tendo, era eu esqueci o nome do evento, gente, depois eu acho. Que era aos sábados, junto com a Feira do Lavradio, eles estavam abrindo a fábrica, no Uhum, primeiro sábado do mês. Aí tinha lá, o pessoal podia. Aí até tinha música, tinha comida, um pessoal de fast food, uhum, food truck. aham. E os espaços abertos. Mas eu acho que agora tá todo sábado. Tava todo sábado, né? Antes da pandemia, né? É, aí, é, aí tava como um espaço mesmo para as pessoas irem, frequentarem. Aí Uhum, lá eu conheci tem uma empresa de calçados, Tarsila. uhum, Ela tem duas lojas, uma é em Ipanema, acho que a outra é lá mesmo. Aí você vê, lá é a produção deles, virou a produção deles. uhum, O Justo Pouco é um espaço que tem trabalho, mas também tem um charme também uhum, ali. uhum.
Acho que as pessoas vão procurando aquilo ali. Ótimo. Ali se tornou um lugar de referência mesmo para essa Uhum, coisa de arte, cultura. E as pessoas foram buscando isso. Não é só um uhum, espaço, é também um status. Para um lugar que estava como? Estava abandonado, sem nada. Uhum, Eu passava por ali, via o prédio, falei, nossa, que interessante, a gente tem uma fábrica que eu queria ir visitar, poder uhum. entrar. E quando eu vi o projeto, eu fiquei doida. Falei, nossa, e fui lá. Perfeito. E outra coisa, então, eu queria que você. Como é que você sente quando você vê essas pessoas valorizando o outro lugar? Qual o sentimento que te dá? Se você tivesse É, que nomear. felicidade, Não, não. Quando as pessoas vão lá na sua agência comprando pacotes para outros lugares, estão sempre visitando e sempre reclamando do Rio de Janeiro. O que que te gera? revolta. Eu quero, então, queria testar, assim, só um teste. Lembra um pouquinho dessas pessoas agora. Você tem alguma coisa marcante, assim, algumas pessoas, alguns clientes que você sabe que, tipo, nossa, alguém que já falou alguma coisa, você fica assim, meu Deus, essa pessoa está falando isso. Tem essa Pode memória? ter um pouco. Eu quero que você traga um pouco dessa emoção, sabe? Para trazer, o que que te motiva? É isso, a gente tem que achar isso, sabe? O que te motiva a falar? Primeiro, porque se você não quer, se isso não te mexe de alguma forma, como é que você vai mexer o outro? Uhum. Né? Então a gente tem que conectar com a emoção. Por que que esse assunto que você escolheu? O que que te apetece nele, de fato? É como, eu vou fazer um paralelo de, por exemplo, você é vegana, vegetariana? Não, eu sou normal. Né? Não, eu também não sei, tem um nome para quem é, come tudo, eu esqueci. Acho que não é simplesmente carnívoro, acho que tem um nome. É, mas a gente estava conversando ontem, eu ia lá, sobre isso, que, por exemplo, alguém já tentou te convencer a virar vegano e te dizer Não, não, eu vejo assim, já os conversei com outras argumentos? pessoas, os argumentos, É. entendo, às vezes até fico pensando, mas sei lá, ainda. Aham, a gente está na mesma. Mas, por exemplo, tem gente que tem uma conexão maior com o animal. E quando pega e sente o sofrimento do animal, ela se apetece. Só nisso aí já vira uma causa para ela. Mas, infelizmente, isso não toca todas as pessoas. Né? De toda a É. exploração que o animal tem. Agora, por exemplo, as pessoas começaram a mostrar o quanto que o setor, né, agropecuário, né, de planta do gado e de o quanto que o desmatamento está conectado Uhum. qual o setor é pecuarista não, É. eu esqueci o nome exato assim de quem cuida Uhum. de tem bois, né? Mas enfim, eles precisam de grandes áreas para transformar em Pro pastagens pasto. e são áreas que elas ficam devastadas depois, porque tem eles mudam, né? Mexem em toda uma questão do solo e parece que demora muito tempo. Eu não sou expert, né, nesse assunto, mas traz um prejuízo muito grande por uma questão financeira, basicamente, né? Aí olha, você vê, esse argumento já toca muito mais as pessoas. Mas é isso, se o Uhum. vegetariano quiser, para ele faz muito sentido só a questão do animal. Mas agora eles começaram a perceber que se você traz para o homem, aí mostra qual é a exploração que acontece, quantas pessoas são exploradas na situação, naquela região, toda a exploração de pessoas. Aí ele começa a conseguir ter mais empatia. Uhum. Né? Mas a princípio
Ah, mas é isso. Quando a pessoa fala com amor, com paixão, quando você vê um vegano e ele fala do animal com verdade daquilo, ele te faz sentir um pouco do sofrimento do animal. Mas ele está falando com alguma emoção, com alguma revolta dele, sabe? Ele pega aquela revolta e transforma isso na motivação dele em transmitir a mensagem. É isso que eu estou falando assim. Pega, eu quero fazer um teste agora. Sente um pouco assim aquelas pessoas que, filho da puta, o Joaquim, toda vez que vem aqui comprar um pacote, ele tem que reclamar do Rio de Janeiro. Ela nunca foi em nenhum lugar. Pega um pouco. Pare agora, feche os olhos. Se conecta um pouquinho com esse sentimento que te dá essa revolta que você, se você pudesse, você faria assim. Você só pode comprar um pacote se você conhecer algum ponto turístico do Rio de Janeiro, se você valorizar. Se você não fizer isso, você não vai sair do país. Tem isso, não tem? Se eu conheço bem minha amiga, você ia fazer isso. Você não ia deixar ninguém. Igualzinho você falou com seu pai, era isso que você ia falar com seu cliente. Não é verdade? Com mãozinha e tudo. Com mãozinho tudo, volta lá e vai na fábrica Bering agora. Certo? Agora respira, estufa esse peito, abre um sorriso e me diz. Olá, meu nome é Letícia, sou turismóloga, trabalho numa agência de turismo, vendendo pacotes lá para fora. E o que eu vejo muito pessoal valorizando o patrimônio lá de fora e esquecendo aqui do nosso. Então, até por isso eu venho falar sobre patrimônio cultural. Primeiro, patrimônio cultural são bens que fazem referência à identidade, à memória de um grupo, à história. Pode ser construções históricas, artísticas, objetos, crenças, modos de fazer. Por exemplo, a gente tem as igrejas barrocas em Minas Gerais, nós temos as danças, as festas, Ciro de Nazaré, que retrata uma memória, né? Um grupo. E assim, mas para isso a gente também tem que cuidar deles, né? Para não desaparecer, para não sumir. A gente precisa cuidar, e esse cuidado pode ser feito pelo próprio governo, criando leis, investindo em restauração, documentação, a preservação, e pela gente, pelo povo, né? Cobrando deles essas ações, e também a gente conhecendo, procurando conhecer, buscando informação, visitando esses lugares. É importante a gente saber o que a gente tem, né? Saber a nossa história. E eu trago até aqui a iniciativa da Fábrica Bering, que fica na cidade do Rio de Janeiro, no bairro portuário aqui da cidade, uma área degradada, que está passando por um processo de revitalização e que só tem a beneficiar toda essa região. E a fábrica, o que ela fez? Alguns artistas começaram a se instalar para ter espaço de trabalho, e isso foi atraindo até ao público, pessoas querendo ir lá visitar, conhecer. E daí partiu a própria prefeitura tombar o prédio, o reconhecimento e o tombamento. E hoje é um polo cultural, econômico. Outras empresas vão para lá para se instalar e ter espaço de trabalho, mas ao mesmo tempo é um lugar de lazer, de alegria, de alegria, de lazer, e que as pessoas estão interessadas, buscam por isso. Já se tornou, faz parte do cotidiano. Aos sábados as pessoas podem ir lá e elas vão, tem gente interessada. E para mim eu fiquei bem admirada, feliz, porque é um projeto diferente, mas que foi bem aceito pela população. E é isso, é importante a gente fazer isso, prestigiar, conhecer e valorizar.
E eu espero que com isso vocês também procurem cada vez mais conhecer. E antes até de conhecer lá fora, conheça aqui a nossa cidade, a nossa história e a nossa identidade. Ai, que orgulho, cara! Ai, que orgulho dessa mulher! Sensacional! Aqui, ó, 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 ó. Não é frio, não? Não é não! Vamos, ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Caraca, como eu vibro com isso. Nossa. Vou fechar aqui e vamos abrir de novo. É só apertar o link de novo, o mesmo link, tá? Para ele Tá, poder salvar. tá. Clica aí que eu vou fechar aqui.